Olá, é bom ter você aqui no nosso minuto de reflexão, conversando conosco, né? Falando sobre as escrituras, é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a parte da hermenêutica, a arte da interpretação, porque quem lê a Bíblia precisa, sobretudo, saber interpretar o que está lendo. Você que é um leitor da Bíblia, você já deve ter esbarrado no assunto predestinação, onde você vê alguns versículos que dá a impressão que a Bíblia advoga pela predestinação e também vê alguns versículos que a Bíblia nega a predestinação. E a predestinação aborda assuntos como Jesus morreu por todos, todos serão salvos, quem é salvo é um escolhido para a salvação e quem se perde, se perdeu para a salvação. Judas tinha que trair Jesus, ele foi predestinado para isso. Por que Deus deixou que Adão comesse do fruto? O Senhor poderia ter impedido para Adão do lado dos céus: come não, Adão, para com isso, não põe a boca nessa fruta que senão vai atrapalhar tudo. Então, às vezes você vê versículos que dão bases, né, para certos raciocínios. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu já disse aqui no Minuto de Reflexão que nós, os brasileiros, não sabemos ler. Isso inclui a mim, tá? Nós não sabemos ler. Nós lemos como se lê uma bula de remédio, uma receita de bolo. Se eu leio lá, vamos fazer um bolo, 1 quilo de farinha, 3 ovos, uma pitada de sal, eu vou lendo e vou fazendo. Não há o que interpretar ali, há o que saber que está escrito aqui, eu vou fazer. Receita de bolo, nós lemos muito bem. Mas quando se trata de fazer leitura, nós esquecemos de dois artifícios importantes. Primeiro, o que as entrelinhas estão dizendo. Porque um texto, ele traz uma mensagem direta, que as palavras estão dizendo, e uma mensagem indireta, que nas entrelinhas está sendo transmitida. Outra coisa é usar o artifício da semântica, que são as ideias em movimento, correto? Então, eu vou dar uma ideia para você aqui, um exemplo, para você entender o que diz as entrelinhas. Eu me lembro que uma vez eu prestei um concurso público, uma coisa assim, e tinha um texto que era mais ou menos assim: desde que você partiu, senhora, se referia à mulher dele, a casa parece abandonada. Você faz muita falta aqui, senhora. Os passarinhos não estão sendo alimentados. O armário está coberto de poeira. Senhora, esta casa tem saudade de você. Volte. O que esse texto está dizendo nas linhas? Que o marido, cuja mulher o abandonou, tem saudade da sua esposa. E o que ele está dizendo nas entrelinhas? Que é um machista. Ele está sentindo falta da empregada doméstica que ele tinha, não da esposa que ele tinha. Não é verdade? Nas entrelinhas você percebe. Então, esta é uma fragilidade que nós temos, nós não vemos nas entrelinhas. Outra coisa é a semântica, porque muitas vezes, por sacrificar a semântica, o entendimento vem errado. Imagine, por exemplo, que o sujeito está passando na rua e para um bandido por azar, né? E fala assim: ô meu amigo, eu preciso de uma informação. Aí ele: pois não. O cara pensa assim: eu já matei mais de 20, eu estou querendo matar o 21º hoje. Aí o sujeito pergunta para ele assim: diga para mim qual o caminho mais curto para eu chegar ao cemitério. Ah, eu te ensino agora, dá um tiro no cara e pronto. Mas não foi isso que eu pedi. Ué, você queria o caminho mais curto para o cemitério, eu te mato e você vai. Ou talvez você pegue o Waze ou algum navegador e, passando na porta do cemitério, ele diga assim: você chegou ao seu destino. Claro que não é isso que o navegador está dizendo, não é verdade? Por que essas ambiguidades acontecem? Porque nós somos frágeis na semântica. E quando a gente vai ler a Bíblia, nós transportamos essa fragilidade para a Bíblia. Volta e meia eu abordo assuntos aqui com respeito a isso, né? De entendimentos errados, de entendimentos frágeis. Você quer ver uma coisa? Como que a semântica é terrível?
E muitas vezes as entrelinhas, porque ler as entrelinhas é importante. Por exemplo, a Bíblia é um livro escrito por judeus. Então, para você entender a Bíblia, você precisa entender da cultura judaica, ou conversar com quem entende, ou com quem pesquisar. É muito gostoso a gente entender. Está aí chegando a sexta-feira da paixão. Eu pergunto para você, Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Fecha a conta, sexta, sábado e domingo. Deu 3 dias e 3 noites. A Escritura falhou? A Escritura não falhou. Eu vou gravar aqui um minuto de reflexão para mostrar para você como que nós interpretamos errado as Escrituras. Jesus realmente, como Jonas, esteve 3 dias e 3 noites no ventre da morte. Eu vou explicar para você num minuto de reflexão. Sim. Mas, quando a gente lê na Bíblia ali o texto da forma que está escrito, dá aquela confusão toda. Nós comemoramos a morte de Jesus na sexta-feira da paixão. Ele não morreu na sexta-feira. Não. Pois por que a gente acredita nisso? Porque nós não sabemos ler. Infelizmente, tá bom? Mas acompanhe a gente no minuto de reflexão, vai aprendendo devagarinho, com paciência, exercite a sua mente para entender as entrelinhas. Aí a Bíblia vai realmente ser um livro muito edificante para você, tá bom? Fique bem e fique com Deus.